Hora informativa. Chega quer mudar o sistema colocando as pessoas no centro da decisão. Iniciativa Liberal propõe fundos comunitários para pagar dívida pública. Açores com melhor execução de sempre no primeiro semestre, segundo o secretário das Finanças. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Chega Açores foi bastante crítico quanto à atual governação, garantindo que o Chega não veio para agradar, mas sim para mudar todo um sistema que caracterizou de pobre e corrupto. Numa declaração política no primeiro dia da sessão plenária desta semana, o parlamentar José Pacheco criticou o sistema que usa o dinheiro dos contribuintes para se promover gratuitamente. Não viemos para agradar, viemos para mudar. A nossa missão não é fazer parte de um sistema podre, caduco e corrupto. Um processo que engana e compra os votos das pessoas, vendendo promessas, ilusões, fantasias, com o maior descaramento e sem qualquer vergonha na cara. Desculpa. Um sistema que usa o dinheiro dos contribuintes para se promover gratuitamente e garantir sempre o poder, sustentando uma crescente pobreza, um desrespeito pela dignidade humana, por quem trabalha com forte sacrifício. Um desprezo por aqueles que não têm o suficiente até ao final do mês, por mais que trabalhem, por mais que se esforcem. Não nos vamos conformar com esse estado de coisas e vamos lutar para mudar. A nossa luta é por uma terra mais justa e livre de corrupção. Queremos uns Açores que ofereçam oportunidades iguais para todos e onde não haja discriminação. O parlamentar do Chega salientou ainda que o partido que representa está determinado a criar um caminho que possibilita a todos os açorianos viverem com dignidade e em condições de igualdade. O nosso objetivo é trabalhar com e para as pessoas para que se sintam representadas e as suas necessidades sejam atendidas. A nossa intenção é colocar as pessoas no centro das decisões para que elas possam influenciar de forma positiva as decisões políticas. Acreditamos que quando o povo tem voz ativa na tomada de decisões, os resultados serão muito, muito bem melhores. É por isso que temos o compromisso de trabalhar arduamente para construir um sistema político que seja transparente e responsável, com as instituições fortes e sólidas. A nossa missão é criar uma sociedade melhor para todos. José Pacheco, deputado do Chega no Parlamento açoriano. Também o deputado da Iniciativa Liberal, José Luís Parreira, defendeu esta terça-feira que a região deve negociar com a União Europeia a utilização dos fundos comunitários para pagar a dívida pública, libertando assim recursos para deixar às gerações vindouras. Os fundos comunitários, repito, são como recursos naturais não renováveis. Países como a Noruega usam os rendimentos destes recursos para comprar negócios noutras partes do mundo que continuarão a gerar lucros por muitos mais anos depois de o petróleo acabar. Os desafios que enfrentamos hoje cruzam linhas divisórias entre partidos. A escolha não é entre esquerda ou direita, senão entre crescer ou decrescer. Crescer para os 300 mil habitantes ou decrescer até aos 200 mil, seguindo a tendência dos últimos censos. Podemos negociar a utilização dos fundos europeus para pagar a nossa dívida, reduzir custos da administração e empresas públicas, indemnizando quem sofrer com os cortes, ou investir à semelhança de outros fundos soberanos. Ou podemos continuar, ano após ano, a discutir o relatório do Tribunal de Contas, que diz que a situação das finanças públicas da região está cada vez pior. Podemos ter uma região mais amiga do investimento externo e onde resta mais capital disponível para as famílias investirem e providenciarem o seu futuro, deixando mais riqueza às gerações vindouras e, portanto, um melhor ponto de partida. Ou podemos continuar as políticas de destruição de capital que resultam no estado a que chegamos. Uma região desertificada onde se vive para pagar contas e impostos. Numa declaração política, o deputado liberal advertiu ainda que anualmente o Governo Regional é responsável por uma alocação de capital de 40% do PIB,
dos quais aproximadamente 45% são fundos comunitários ou transferências do Estado, e mesmo assim a dívida da região é superior a 68% da riqueza gerada pelos açorianos. Isto significa que andamos a construir uma região duplamente alavancada por fundos e por dívida. Uma combinação perigosa para o futuro destas ilhas que todos amamos. José Luís Parreira, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores. Em reação, o secretário regional das Finanças garantiu que os Açores registaram no primeiro semestre a melhor execução de sempre. Temos a maior população ativa da história, a maior população empregada da história, um crescimento há 24 meses consecutivos, um turismo pujante, a agricultura e as pescas a fortalecerem-se, as exportações a crescerem. Isto é a economia dos Açores. E aqueles que proclamam sempre a vida do diabo, que diziam que a tarifa Açores era impossível, que diziam que a descida de impostos era catastrófico, continuam a anunciar dia a dia o diabo. E o que vem é o sol a raiar da economia dos Açores. Duarte Freitas dirigiu-se ainda ao deputado socialista Vasco Cordeiro, considerando falsas as declarações do mesmo que da passada segunda-feira. De forma a desenvolver economicamente os Açores, o Governo Regional criou diversas medidas com o intuito de criar emprego e fixar as populações. Ora, o Conselho de Governo aprovou no âmbito da promoção da iniciativa empresarial a criação do Decreto Regulamentar Regional que regulamenta a medida de incentivo negócios estruturantes. Esta medida, negócios estruturantes, visa apoiar projetos de investimento que assumam uma natureza estruturante inseridos na economia de bens e serviços transacionáveis e que fomentem o alargamento da base económica de exportação. São suscetíveis de apoio, no âmbito da medida, os projetos de investimento de natureza estratégica para o desenvolvimento económico sustentável com investimentos superiores a 50 mil euros. O Conselho de Governo aprovou ainda o Decreto Regulamentar Regional que regulamenta a medida de incentivo base económica local que visa apoiar projetos de investimento em setores de atividade direcionados para a procura interna, essencialmente vocacionados para a satisfação de necessidades do mercado local, proporcionando a modernização e reestruturação das empresas com ganhos de produtividade e também efeitos induzidos no desenvolvimento rural. Podem beneficiar dos incentivos dos empresários em nome individual, sociedades comerciais cooperativas e agrupamentos complementares de empresas. São suscetíveis de apoio no âmbito desta medida os projetos de investimento vocacionados para a satisfação do mercado local e para a dinamização do mercado interno com investimentos superiores a 50 mil euros. Foi também aprovada a medida Jovem Investidor, que visa contribuir para a diversificação e regeneração do tecido empresarial através do apoio a projetos e empresas recém-criadas por jovens empreendedores que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento e que contribuam para a diversificação e renovação do tecido empresarial, estimulando o fortalecimento de uma cultura empresarial baseada no conhecimento e na inovação. Podem beneficiar dos incentivos desta medida os empresários em nome individual e sociedades comerciais detidas em 100% por jovens empreendedores com idades entre os 18 e os 40 anos que criem o seu próprio posto de trabalho e se dediquem à gestão do negócio. São suscetíveis de apoio os projetos cujo investimento total seja igual ou superior a 15 mil euros e o investimento elegível seja igual ou inferior a 350 mil euros, bem como aqueles que promovam a realização de investimentos em empresas criadas há menos de 2 anos que desenvolvam determinadas atividades. Foi ainda aprovado o Decreto Regulamentar Regional que regulamenta a medida Dinamização de Pequenos Negócios. A medida Pequenos Negócios visa apoiar projetos de investimento de pequena dimensão que contribuam para a melhoria da competitividade das empresas e para uma maior coesão económica e social. São suscetíveis deste apoio os projetos de investimento de pequena dimensão levados a cabo por micro e pequenas empresas com investimentos iguais ou superiores a 5 mil euros e iguais ou inferiores a 50 mil euros enquadrados em determinadas atividades.
O Conselho de Governo aprovou ainda a resolução que autoriza a Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública a conceder apoios financeiros que permitam a comparticipação dos encargos inerentes ao transporte de produtos regionais no interior da região autónoma dos Açores e desta para o seu exterior, de forma a compensar os custos adicionais decorrentes da condição ultraperiférica. O impacto financeiro destes apoios a conceder é de 8 milhões de euros no ano de 2023. O Conselho do Governo deliberou ainda aprovar a resolução que altera o regulamento da medida qualifica ponto superior e aprovou 2 resoluções que declaram a utilidade pública com caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno e direitos a elas inerentes necessárias à execução da obra da variante à Vila do Porto na Ilha de Santa Maria e da circular à Vila da Madalena na Ilha do Pico. O presidente do Governo Regional considerou ontem que é preciso promover a literacia de proteção civil da população e das instituições, pois as especificidades da região obrigam a atenção e cuidado com os fenómenos sísmicos. José Manuel Bollier defendeu que a situação sismovolcânica de São Jorge e a atual crise que está a afetar a Ilha do Faial demonstram que a emergência é uma constância nos Açores. O governante falava na cerimónia de entrega da insígnia de membro honorário da Ordem de Mérito ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Acrescentou que importa que todos os cidadãos, todas as instituições tenham sensibilidade e literacia própria para a proteção civil, porque estamos todos os dias em emergência de risco e necessidade de proteção civil. O reconhecimento do mérito, da dedicação, do entusiasmo com que cumprem a missão. E no caso de proteção civil, estamos sempre com o lema bem presente, não é apenas uma palavra, vida por vida. A nossa condição de natureza é também, na sua fragilidade bonita e linda, mas também trágica, porque muitas vezes nos coloca com reincidências em situação de risco. Por isso, a importância da prevenção. José Manuel Bollier lembrou que o Governo está a trabalhar para que haja um estatuto social do bombeiro no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Não podem ser apenas voluntários sem um certo profissionalismo e, no entanto, não são sapadores e profissionais. E, portanto, é preciso aqui a criação de um regime que não depende apenas da remuneração, mas também de um conjunto de prerrogativas justas e, desde logo também constitucionalmente e legalmente compatíveis com a missão que cabe aos bombeiros voluntários nos Açores. O governante também destacou a colaboração dos municípios, a quem agradeceu o empenho histórico que têm e exortou as autarquias para que fortaleçam e reforcem o empenho do poder local na valorização da proteção civil municipal, bem como das associações humanitárias de bombeiros voluntários. A passagem de uma depressão com um sistema frontal associado irá provocar um agravamento do estado do tempo, em especial nas ilhas do Grupo Ocidental. Está previsto para as Flores de Corvo o alerta laranja a partir das 18 horas. A passagem de uma depressão com um sistema frontal associado irá provocar um agravamento do estado do tempo, em especial nas ilhas do Grupo Ocidental, onde se prevê, a partir do final do dia de hoje, uma intensificação da precipitação, pelo que se eleva para laranja o nível de alerta neste grupo. Também nos grupos Central e Oriental se prevê precipitação por vezes forte, mantendo-se o aviso amarelo. Carolina Medeiros, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de terça-feira, 11 de julho. Pode consultar estas e outras notícias em rcangra.pt ou nas nossas plataformas. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde. Hora informativa.